obrigada por aceitar o convite, por estar aqui comigo hoje à noite. Imagina, é um E prazer estar vamos que aqui. vamos. Vamos lá. Vamos lá, ó, a quantidade de medalhas que a Débora tem atrás dela. É muito legal. E ela vai contar um pouquinho de como isso começou aqui. E olha, super organizada, hein, Débora? Parabéns. É que é meu Legal. objetinho, meu xodó aqui, as minhas preferidas. Ah, que bacana. Você organizou até por cor ou é impressão minha? Não, é na verdade por. São três fileiras, né? A de baixo são as de 5, que é a maioria, dos meio é de 10 e as de cima é de 21 e 42. Ah, show de bola. Mas agora vai meio que vai começar a bagunçar, porque aí já entrou triatlon, daí já não tem uma É, fileira pro triatlon, daí agora vai misturar tudo. agora precisa de uma fileira para triatlon. Pois é. Legal. Débora, prazer, né? Eu sou a Alessandra, a gente teve a oportunidade aí de rapidamente se conhecer lá no teatro, né? Na base aérea São José dos Campos, que você participou. E eu estava como comentarista daquela prova, falei rapidinho com a Débora, e depois a gente acabou se falando pelas redes e chamei ela para a live, onde eu sempre trago aqui, Débora, pessoas relacionadas ao esporte, atletas também, para a gente inspirar, para movimentar, para contar a história de vocês e botar o pessoal em movimento, que é super importante e é um dos seus propósitos também, né, Débora? Exatamente. Acho que o nosso objetivo principal aqui na rede social é motivar, né, as pessoas e mostrar, né, através do nosso próprio exemplo que é possível, né, e como o esporte é capaz de mudar a vida aí de todo mundo e como ele nos beneficia de várias formas. E independente da idade, porque eu lembro muito bem, né, você chegando, falando quantos anos você tem, você é mãe e tal, e já vai falar sobre isso com a gente, mas só para você me conhecer também, né, já estou há uns 2 anos e meio aí com o Movimento Esporte Conecta. Eu sou nadadora, já fui triatleta, já tive minha passagem pelo triatlo também, fiz várias distâncias, e esse ano eu também voltei a correr. E então é muito legal, assim, eu vou procurando conectar as pessoas por aqui. E hoje eu estou falando aqui de Minas, você está falando de onde? São Paulo, capital. De São Paulo. E por favor, se apresente então para gente. Bom, meu nome é Débora, né? Eu sou mais conhecida na rede social como a Louca que Corre. E eu tenho 45 anos, sou mãe de dois meninos. E o esporte entrou na minha vida, na verdade, sempre fez parte da minha vida de alguma forma, mas a corrida em si, ela entrou depois da maternidade, depois que eu já tinha meus dois filhos. E aí foi amor à primeira vista mesmo que eu comecei a correr. E quando eu comecei a correr foi mais assim um momento mesmo de socialização. Eu tinha ficado já um bom tempo, eu fiquei 4 anos sem nenhuma atividade física por conta das crianças, que eu tenho dois filhos Aham. muito próximas da idade um do outro. Hoje eles estão com 12 e 14 anos, mas quando eu comecei a correr eles eram menores, né? Faz 9 anos que eu corro. E aí foi meio que eu fiquei muito tempo, né, na maternidade e tal, cuidando muito deles. E aí eu comecei a correr meio que para socializar mesmo, para sair um pouco. E foi muito gostoso, né? Eu comecei, como a maioria das pessoas começam por diversão, mas aí eu me apaixonei imediatamente, e aí eu comecei a querer evoluir na corrida e começar a treinar sério e tal. E fui evoluindo e virou paixão mesmo, e daí não parei nunca mais. Que legal. Mas assim, antes da maternidade você já corria ou praticava outro esporte? Não, eu nunca tinha corrido. Na verdade, eu sempre pratiquei alguma atividade, né? Desde Ah, adolescente, eu praticava esporte de quadra, basquete, essas coisas no colégio. aham. Aí depois, né, na vida adulta, como eu trabalhava e tudo, faculdade, época de faculdade era mais corrido, mas eu sempre fazia academia, fazia aula de spinning, fazia Aham. musculação, mas nada de treinamento específico Constante. e nem corria, né? Às vezes corria um pouquinho ali na esteira, tal, mas nenhum treinamento de corrida. Eu comecei a correr mesmo depois já que eu tive os meninos, e aí foi de uma vez assim, não parei mais. E é legal uma coisa que você trouxe, né, Débora? A questão da socialização, né? É legal você trazer isso, que você, uma das primeiras coisas foi buscar se socializar e isso o esporte traz muito pra gente, os nossos grupos de assessorias, ou mesmo quando você começa a participar de competição, a gente é bem acolhida, né? Sim. E na verdade, acho que até
por conta do momento que eu estava, né? Eu fiquei muito tempo só cuidando de filho, né? Inclusive, eu larguei a minha profissão para ser mãe 100%. Foi uma escolha Aham. da família aqui. Então, eu fiquei muito tempo e não me arrependo, porque acho que foi um momento muito especial, assim, que eu consegui me dedicar exclusivamente aos dois. Mas também, como foi duas maternidades, né? Uma seguida da outra, porque meus filhos têm exatamente 2 anos de diferença. Então, quando um tinha 1 ano e 3 meses, eu já estava grávida. Então, foi um Aham. momento, assim, muito, né? De eu viver, de eu me doar para eles. Aí chegou uma hora que eu falei, não, agora eu preciso voltar à minha rotina, né? Eu sempre gostei de fazer alguma atividade. Eu preciso voltar a cuidar um pouquinho de mim e olhar um pouco para mim, né? E aí é a hora que Uhum. essa socialização é muito importante, né? Para você voltar a ter um pouco mais de vida social, porque se fica aquele tempo ali só exclusivo para o bebê e tal, para as crianças. Então é importante também a gente voltar, né, uma hora e começar a ter também, né, o nosso momento. E esse momento da corrida com outras pessoas era o meu momento, sabe? O momento de eu cuidar de Sim. mim, de eu ficar bem, e aí voltar para casa e continuar minha vida de mãe. E você, quando começou, você já procurou uma assessoria ou você, como que foi assim realmente para até para mostrar para as pessoas como que pode ser um início para quem não fazia nada ou estava parada como era o teu caso, cuidando das Não, crianças? eu desde o começo eu tinha uma pessoa que me passava uma planilha. Eu acho que é muito importante, né? Mesmo Sim, desde o começo, você já ter uma orientação de algum profissional, exato. ou de algum professor, ou de uma assessoria, enfim. Quando eu comecei, né, a gente não tinha tanta informação como a gente tem hoje, né? A corrida ela evoluiu muito rápido durante esse ano, Verdade. né? Então, hoje em dia, né, as pessoas têm muitas informações, muitas assessorias, né, que podem te dar aí uma orientação e até um respaldo maior para que você já comece o treinamento de forma correta. Porque se você começar sozinho, você muitas vezes vai acabar se machucando, isso pode virar um trauma, sabe? Uma coisa É, ao invés de fazer bem, acaba fazendo mal. é. Então, desde o começo eu já fiz com uma planilha e tal. E aí depois eu fui evoluindo, e aí só que daí eu comecei a realmente praticar para me desenvolver na corrida mesmo. E você tá aumentou gradualmente, né? Porque você, acho que eu li algum post seu que você preferia ou prefere as curtas, a de 5, mas como você já me mostrou aí no quadro atrás, tem 21, tem 42, o que que é a tua distância preferida? Minha distância preferida sempre foi, né, os 5 quilômetros. Porque eu falo que você é corredor de qualquer distância, sabe? Você não precisa fazer. Eu já fiz 5, 10, 21, 42, tô no triatlon, mas sempre tem uma distância que você gosta mais, né? Aham. E as pessoas hoje em dia ficam muito com essa coisa de maratona, tem que fazer maratona. Eu fiz 3 maratonas, inclusive fiz a maratona de Boston, que é uma das maratonas mais cobiçadas entre os corredores. E eu prefiro os 5 quilômetros. E eu acho o mais difícil de todos os 5 quilômetros. Porque é uma distância onde eu tô competindo, onde eu dou o meu máximo, assim, né? Enfim, eu gosto muito dos 5 quilômetros, né? E aí as pessoas vão se identificando. Mas não necessariamente Sim. você tem que fazer uma distância maior, ou você é melhor porque você faz 10 ou 21 Sim. do que 5. Então é muito assim, você se identificar com aquilo que você gosta. Mas mesmo eu já tendo feito 42, eu fui muito gradual, né? E eu aconselho as pessoas a fazerem isso, sabe? Curtir realmente cada etapa, cada distância, cada processo, e respeitando o teu corpo, para que você não se machuque, para que a sua vida no esporte não seja curta. Porque a gente vê isso muito acontecer, sabe? As pessoas com aquela ansiedade de querer ir para o próximo passo, e aí muitas vezes acaba se machucando e aí se frustrando e não continuando. E além disso, né, para quem gosta mais de provas como, igual você falou, quando você corre 5, 10, 21, 42, mas a gente tem a nossa preferida. Eu prefiro as provas mais longas do que as mais curtas. Na água, a mesma coisa. Porque essa questão de estar sempre fazendo muito exercício curtinho de velocidade, que é preciso, você quer um tempo, né, melhor numa corrida de 5, ou numa distância curta na piscina ou em águas abertas.
Ai, para quem tem um estilo que é mais, gosta mais de nadar, só rodar, é um pé no saco. É. Eu não tenho paciência, não. Você está falando aí, eu já participei de short triatlo, então eu tive que fazer 5, mas prova só de 5 de rua, estou pensando aqui, eu não fiz. Também já fiz maratona, fiz meia, e realmente só de 5 eu não fiz, não. E o treino é totalmente específico, né, Débora? Porque é velocidade meio que direto, pouca rodagem, é foco e É, trabalhar mais força também na corrida. sim, as pessoas ainda muitas vezes menosprezam, né? Ah, você vai correr só É, 5, né? é só Mas 5, mas para treinar os 5, fazer os 5 decente, com performance, não é só 5, exato, né? é o 5 na verdade, é o 5 no limite. Então é você levar o teu corpo ao teu limite máximo durante 5 quilômetros, né? É que nem eu falo, se fosse assim, a gente deveria menosprezar o Bolt, né? Que corre 200 metros. Exatamente, exatamente. Mas 100 metros não é nada. e assim, a evolução nos 5 quilômetros também é É, muito difícil, porque para você baixar 10 segundos, às vezes você treina o ano inteiro, exato. né? Tem mais isso. E são treinamentos bem fortes, são treinamentos de tiro intensos, muita intensidade. Você também tem que trabalhar muito a questão da força muscular, porque como você está levando o seu corpo ao limite o tempo todo, você precisa ter a musculatura também fortalecida para você não se machucar, enfim. Mas é o que eu amo fazer, assim, eu sou apaixonada pelos 5 quilômetros, eu Olha adoro só. sair já na pilha, sair morrendo, chegar morrendo, é isso que eu gosto, assim, é a minha paixão. É legal, né? Para as pessoas até também aprenderem a se perceber, principalmente quem está entrando, quem vai começar, porque a gente não sabe, né? Até começar. Então você agora tem bem claro que você pode fazer tudo, mas você prefere esse. Eu ouvindo você falar, eu tenho certeza que não é, não é a minha praia. Eu prefiro, tipo assim, eu vou aquecendo, pra você ter ideia. Isso eu sempre recordo, quando eu sou engenheira de formação, já trabalhei em indústria, e aí eu participava dos jogos do SESI. Os jogos do SESI, pelo menos na época, eles só tinham prova de 50 metros. Então, para você se classificar, para ir para o regional, nacional, enfim. E eu nunca gostei de nadar 50 metros. Então, eu chegava, eu nadava 2 quilômetros para me aquecer, para me acalmar, para depois poder fazer a prova de 50 metros. Então, assim, porque eu sabia que aquilo lá era muito para mim, mas se eu quisesse participar, eu tinha que nadar a toda velocidade 50 metros. Então é interessante, né? A gente ter esses perfis, mas entender para poder saber como treinar e o que buscar para ser prazeroso para a gente também, né? No caso dos jogos do SESI, assim, se eu queria participar daquilo lá, era aquilo, não tinha como. Mas fora de lá, eu sei que não seria a minha distância preferida. É difícil, assim, a gente pegar alguém que goste mesmo de distâncias curtas, porque distância curta é você tá no limite o tempo todo, né? E não tem margem para erro. Eu falo que prova de 5 quilômetros não tem margem para erro. Se você errar Exato. 500 metros, você não consegue recuperar. Então é uma prova muito, né, técnica, estratégica e no teu limite o tempo todo do começo ao fim. Diferente de um 21 quilômetros, por exemplo, que você É, consegue recuperar, de repente, se você né, falhar ali num pace, você não tá bem, você consegue recuperar no próximo. Mas, enfim, acho que tanto faz, né? Acho que a distância pouco importa, assim. O que é importante mesmo é você se achar ali no meio, né? E fazer porque realmente tá afim e não por uma pressão, porque todo mundo faz, tem que fazer também. exatamente. Eu percebo que nas provas de longa distância tem um pouco disso que você falou, né? Ah, quando eu fazia a maratona, a gente mesmo que no meio ali acaba, né? Não, mas de repente nunca é minha praia fazer a maratona, não é? Eu quero ficar no que eu estou fazendo hoje, mas acaba que meio a gente mesmo não se policiando e fazendo isso, né, Débora? Exato. E Fala tem por uma mim pressão, aqui. É, sabe? Você faz 5 quilômetros, as pessoas, ai, quando você vai fazer os 10? Aí você faz os 10, é, ai, quando você vai fazer 21? Parece que isso, existe sempre uma pressão pro próximo, sabe? por mais, né? Como se isso fosse necessário e não é. Você pode viver a sua vida inteira só correndo 10 quilômetros, né? E Exatamente. tá tudo certo. E dessas de 5 aí, que é a tua queridinha, tem alguma especial que você realmente falar aquela lá foi a que eu gostei mais dentre todas que eu fiz? Não, eu acho que a queridinha é sempre a última que eu bati meu recorde, porque eu sempre, os 5 quilômetros, eu sempre tento bater o meu recorde, né? Sempre. Então, a gente treina para performance, a gente treina para isso. Então,
Sempre o meu recorde, a última que eu mais vou Aham. preferir. E aí a gente vai para a próxima, né? Quando eu vou bater o próximo recorde. Mas a gente sabe também que quando você entra para performance, principalmente na corrida, ou qualquer esporte, né? Você nunca tá sempre no auge, né? Sempre na alta performance. Uhum. Entender também que você vai ter momentos melhores e momentos piores, e acho que isso é muito importante até para as mulheres, principalmente, porque a gente não tem só o esporte, né? A gente, na maioria das vezes, é mãe, trabalha, tem a questão também toda do corpo da mulher que vai mudando com o decorrer do Exatamente. tempo. É. Então, você entender que você conseguir performar, tudo precisa estar redondo, sabe? E nem sempre tudo vai estar redondo. Então, É. isso é uma das coisas que eu mais aprendi. Você se respeitar, entender também as fases que você tá, respeitar teu corpo, respeitar o momento e curtir todo o processo, independente se você tá na sua melhor fase ou se você não está na sua melhor fase, porque você sempre vai aprender alguma coisa em qual fase que você tiver. Acho que o esporte, a maior graça do esporte é essa. E numa prova de 5 quilômetros, você tem que ir a toda, você consegue apreciar a paisagem, porque assim, né? Quando é 21, 42, você vai. Agora 5 é até 10, né? Para quem realmente corre 10 para performance, o povo fica tão focado que eu acho que não dá nem para piscar para olhar do lado. Você lembra os trajetos que você percorre, não tem como não. A gente não olha nada, eu não vejo nada. Eu sabia. E na verdade isso está muito ligado mais à performance do que à distância. Se você perguntar para um atleta de performance, mesmo que ele tenha corrido 42 quilômetros, eu tenho certeza que ele não vai te dizer o que ele viu durante o percurso, porque ele não Ah, está interessante. focado nisso. Interessante. Na verdade, estou pensando em pessoal que é mais normal, entre aspas. É verdade, Porque verdade. quando você vai em busca, né, de performance, em busca de um resultado, de tempo numa prova, o seu nível de concentração tem que estar assim 100%. A gente tem que estar muito concentrado naquilo que a gente está fazendo, corpo, mente, e tudo muito concentrado para que as coisas aconteçam. Então, assim, não dá para você relaxar, né? Alta performance você não relaxa, né? Você se concentra o tempo todo e aí isso requer mesmo que você esteja naquele momento presente o tempo todo com você e na prova. E quando a gente fala na prova, não é ao redor da prova, é em você, na tua passada, na tua respiração, no teu corpo, na sensação que você está tendo, no seu tempo. Então, assim, a última coisa que a gente vai ver é o que está do É a lado. paisagem. Eu, principalmente, que é 5 quilômetros, aí que é menos ainda Não vê mesmo, porque nada. eu, assim, mas muito engraçado que, como eu já estou muito acostumada a fazer muitas provas de rua e muitas vezes eu faço, a maioria das provas eu faço aqui em São Paulo, a gente repete muitas provas, então muitas vezes eu faço aqui na Marginal, por exemplo, que é vai e volta, né? Então, assim, eu consigo escutar muita coisa, né? Principalmente porque as Entendi. pessoas já me conhecem aqui da rede social, então as pessoas gritam para mim no meio da prova e eu Aham, consigo escutar tudo isso. aham. Isso é muito gostoso porque isso me dá um É. gás assim a mais, né? É claro que eu não consigo responder, não consigo falar, mas eu estou escutando o que está acontecendo. Mas a concentração da gente realmente é algo assim 100%. E qual que é o teu recorde pessoal ultimamente? O último, né? Ultimamente, o último. O último tempo que eu fiz, na verdade, foi na pandemia, né? Então não foi numa prova oficial, que eu fiz 19 minutos e 15 segundos nos 5 quilômetros. E o recorde que eu fiz em prova foi no começo da pandemia, né? Quando começou a última prova que teve, foi acho que 19:47, uma coisa assim. Nossa, muito bom. Para quem corre, sabe identificar quando o tempo é muito bom mesmo. Sim, é bem forte. Ai, é forte. E Débora, e o Débora a louca que corre veio da onde? Alguém falou isso para você? Você que teve essa sacada e colocou? Da onde que veio a louca que corre? Então, quando eu comecei a correr, como eu comentei, eu ainda tinha as crianças pequenas, né? E aí, assim, era uma loucura realmente, porque sair para correr, conseguir conciliar, né, a questão de ser mãe, muitas vezes eu nem dormia, sabe? Eu ia para as provas, às vezes, muitas vezes sem dormir. Só que eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei muito de bagunçar, de me divertir, de gritar, de cantar, de dançar.
Hoje não, que hoje eu tenho assim, no momento da prova eu sou muito mais focada, não dá para brincar. Mas mesmo Uhum. hoje, assim, tanto antes quanto depois, eu me divirto muito. Então eu mexo com todo mundo, eu grito, eu danço, eu faço festa. E aí eu sempre fazia isso nas provas, né? E todo mundo me chamava de, meu, que louca, sabe? Como Ah, assim entendi. como assim você não dormiu nada e vai para a prova? Como assim você fica gritando no meio da prova? Como assim você fica dançando? Então, todo mundo me chamava de louca por eu conseguir fazer tudo isso, por eu ir. Muitas vezes eu ia fantasiada para as provas, sabe? Uhum. Então, as pessoas achavam isso tudo uma loucura, tipo, acordar 5 horas da manhã para correr. Então, todo mundo me chamava de louca. Meu, que louca, que louca. E aí, um dia, até uma amiga minha, Adriana, eu tinha um Instagram, mas era um Instagram meu pessoal. E ela falou, poxa, e aí e eu muitas vezes incentivei muitas amigas minhas, que eram mães até na época, a começar a correr, que começaram a correr por conta de me ver, né, tal. Ela falou, poxa, por que você não coloca essas coisas, né, no Instagram para incentivar outras mães, né? Aí eu falei, acho que não, eu tinha as crianças, né, eu tinha medo, assim, sabe, de expor, né, Uhum. mas aí você tira as crianças, né, deixa o Instagram mais, né, para focado mais para corrida. E aí eu falei, é verdade, então tá bom, mas que nome que eu vou dar, né? E na hora me veio, eu falei, puxa, todo mundo me chama de louca, assim, era uma coisa muito normal, todo mundo, falei, e tava numa época que todo mundo colocava o nome que corre, fulana que corre, não sei o que lá que corre, Entendi. era que corre. Falei, pronto, louca que corre. Daí E pegou, daí pegou. ficou. Que legal. E olha aqui, ó, você já tem alguém que é da mesma assessoria que você, falou que adora a sua energia aqui pelo Insta e comecei a correr em junho e você me inspira muito. A Renata falando. Obrigada. Que legal. Alguém aqui que é só número, não dá para saber quem que é, tá falando, Débora é louca por corrida. É, tá certo. Falou. Tô mesmo. Outra pessoa aqui, ó. Foi minha motivação para criar o Cena que Corre. Olha que legal. Criou mesmo, ele adora cena. E o Jarbas, a corrida me faz muito feliz. Que legal. É isso que é bacana, né, Débora? Eu acabei criando também esse canal no início para conversar com as pessoas. Primeiro eram meus técnicos, o pessoal que eu conhecia, e depois foi expandindo. E você eu tive, né, a grata oportunidade de conhecer na prova. Mas outros eu vou olhando também, acho como se eu tivesse achado teu perfil já, e convido. E é sensacional, assim, a gente ver o quanto o esporte pode transformar realmente a vida das pessoas, né, Débora? Você sentiu isso na pele. Eu tenho vários exemplos aqui, pessoal que era obeso e se curou por causa da vida que ele resolveu mudar. Então, é muito, muito legal. O Senna aqui, ó, fora que corre demais. Obrigada. Cícero Damasceno, super parabéns. Só quem corre sabe o quanto é maravilhoso. Sou ultramaratonista. Outro dia fui do Rio de Janeiro ao Ceará. Opa! Nossa, Correndo em meu, 51 dias e plantando uma árvore a cada 50 quilômetros. Poxa, super parabéns. caramba, que Que legal. legal, Cícero. E a gente encontra esses pelo caminho, né, Débora? Que tem cada um com a sua história. Com Ah, certeza ele tinha um propósito aí, pelo jeito cumprido, a cada 50 quilômetros plantou uma árvore, que legal. e isso é muito bacana. E Débora, aí na corrida deu uma enjoadinha e foi pro triatlo, como que foi? Como que entrou o triatlo aí no meio da corrida? Não, na verdade eu nunca pensei em fazer triatlon, eu estava super bem na corrida e só pensava em corrida. E aí veio a pandemia, e na época da pandemia eu me machuquei, eu machuquei, tive uma lesão aí no isquiotibial e no posterior da coxa, e aí eu fiquei um tempinho sem correr, e aí meu treinador falou, começa a pedalar, né, para não perder o condicionamento. E eu nem tinha bike, eu tinha uma Caloi horrível. Eu falei, tá bom, eu comecei a pedalar. Aí eu gostei, sabe, do pedal, gostei de pedalar. Aí eu falei, bom, então eu vou comprar uma bike. E aí eu comprei uma Speed. Aí eu comecei a pedalar, me apaixonei pelo pedal. E aí a gente estava naquele meio de pandemia, eu voltei a Aham. correr e aí continuei com o pedal porque eu comecei a gostar demais do pedal. Aí eu comecei a fazer provas de ciclismo.
E natação, Sério? Tem é, prova de ciclismo? a gente fez umas provinhas que teve aqui na época da pandemia, que não eram provas enormes, eram provas mais. Aham. E aí eu comecei a treinar ciclismo e tal, e conciliei com a corrida. E aí eu falei, putz, eu já nadava assim, às Sabia vezes, nadar. sabia nadar. E aí eu falei, bom, então podia começar a nadar também, de repente, quem sabe, né? Mas eu, na verdade, comecei a só fazer as três modalidades, né? Para ver como é Aham, que era. E aí eu aham. encaixei realmente as três modalidades, consegui encaixar. E aí eu falei, agora vamos tentar o triatlon. E aí, a primeira vez que eu fiz, eu me apaixonei, foi com o Blue Series, né? Foi lá em Pirassununga. E foi demais, foi incrível, me apaixonei, assim. E aí eu comecei a treinar também mais focada no triatlo, Aham. no sprint, né? Porque eu comecei faz pouco tempo. Eu fiz 3 triatlons só, né? Mas assim, eu tô amando, tô apaixonada pelo triatlo. Eu acho que a pandemia aí veio aí a minha lesão também, né? Veio para mostrar que eu era tão apaixonada pela corrida que eu não me imaginava fazendo outra coisa, sabe? Porque eu já treinava para Entendi. performar em corrida, já era algo que me exigia demais, que Aham. eu nem olhava para o lado, sabe? E hoje eu vejo que eu falo, poxa, que oportunidade que eu tive, né? Tem males que vêm para bem, porque hoje eu vejo que assim é possível também abrir o horizonte, sabe? Olhar para outro horizonte. Aham. E você não precisa abandonar a corrida, tanto porque a corrida está dentro do triatlon, né? Então, assim, me abriu muita coisa, sabe? E dá pra gente fazer várias coisas. Os esportes, assim, se completam, né? Hoje o triatlon, ele completa, né? Ele veio para agregar a corrida, né? E eu tô apaixonada pelo triatlo cada vez mais. Olha, eu não falo que eu nunca mais farei, né? Porque assim, não foi por causa de uma lesão, mas também eu só nadava. Aí eu chegava da natação, eu saía como que é? Eu lembro que eu saía da água, ia tomar banho, aí tava chegando o pessoal que ia fazer triatlo, que já tinham corrido, aí estavam nadando, eu tomava banho, eu saía, eles estavam nadando, aí falei, nossa senhora, como que eles aguentam correr? Aí estão nadando, e depois aí é aquela coisa só, né, do impossível, que é o que você mencionou um pouco, a gente não tem noção quando a gente não conhece, né? Exato. E aí passaram alguns anos, estava eu lá também fazendo, fiz por uns 6, 7 anos consecutivos, e aí depois eu voltei só para natação e aumentando o volume, aí é o que você falou, cada hora tem a nossa fase de vida. Mas é super interessante como a gente pode, seja você ciclista, ou você nadador, você corredor, pode fazer as provas individuais e também tentar o triatlo. Então, é uma possibilidade que as nossas modalidades nos proporcionam. Então, isso é muito bacana, essa versatilidade, né, Débora, que a gente consegue É, ter e eu acho, divertir nas três provas e nas três modalidades. e eu acho engraçado, né? Porque muitas vezes as pessoas falam, ah, você virou triatleta, então você não é mais corredora. Eu falo, não, eu sou atleta. Né? A gente não é que a gente vira triatleta, vira nadadora, vira corredora. Não, você é um atleta, né? E isso é Aham, o barato da corrida, sabe? Você poder fazer vários esportes, você. Então, aquilo que você mesmo falou em algum momento da tua vida, foi bacana você experimentar o triatlo, foi bacana você treinar e fazer o triatlo, mas em algum outro aham. momento voltar para a tua natação de repente. E acho que é isso que é legal, sabe? E você não precisa estar engessado, né? As pessoas às vezes falam: "Ah, mas eu não gosto de tal modalidade". Tudo bem, tenta outra, né? As pessoas não têm que ficar só naquela modalidade. De repente, você se Exato. encontra em outra. Eu já tive vários É. amigos que começaram a correr, ficaram um tempão correndo, aí aquilo era um martírio para elas, sabe? Eu tenho uma amiga minha que ela correu, vai correr até uma meia maratona, mas não encaixava, sabe? Quando não encaixava. Até que um dia ela foi tentar ciclismo. E aí ela se apaixonou pelo ciclismo até hoje. Então, eu falo, né? Você tem que se encontrar na modalidade. Exato. Porque É, tem que te dar prazer de alguma forma, sabe? Então, é. às vezes as pessoas buscam esporte num determinado momento da vida, que aqui naquele momento faz sentido, mas em outro, de repente, não vai mais fazer. E tudo bem, né? De repente, É. procura outro. Eu acho que o importante é você estar sempre em movimento. Exatamente, portanto, estar sempre em movimento, acho que é o grande recado também, né, que a gente tem que deixar aqui e achar o que te dá mais prazer, porque fazer por fazer não tem graça.
É igual você disse, é sofrimento, de repente a tua amiga aí foi porque todas as amigas em volta faziam isso, mas de repente não é a praia dela, não quer dizer que ela não é capaz de fazer alguma coisa. Ela é capaz sim, só não achou ainda qual que é o nicho dela, né? É, E, Débora, aproveitando essa lesão, porque surgiram duas pessoas aqui que agora o comentário já está lá em cima, mas perguntaram, né, se podia voltar a correr. Eu acho que você acabou de dizer aí que sim, e está voltando e voltou performando. E uma outra que passou aqui falando das suas dicas para iniciar o triatlo. Eu também tenho as minhas, mas como você é a minha convidada, como que foi para você? bom, eu acho que a primeira dica é você ter realmente um treinador. No meu caso, o meu treinador é o Ademir Paulino, que nada mais é do que o campeão mundial de aquatlon. Então, o cara é muito fera, e conhece muito bem também o ciclismo e várias modalidades. Então, ele me passa todos os meus treinos, tanto de corrida, natação, de bike. Eu acho que a primeira orientação, a primeira dica que eu falo sempre é essa, sabe? Tenha um treinador, principalmente quando você vai para um triatlon, porque não é só treinar as três modalidades, né? Exato, Saber exato. dividir as três modalidades no treinamento, porque um treino ele compete com o outro, né? Então, É, se você dividir, né, a questão de que dias que você vai treinar o quê, a quantidade e intensidade de cada. exato. Então, isso é uma coisa muito importante porque, por exemplo, num dia de tiro de corrida, né, você não pode fazer um treino de bike muito forte no dia anterior. Então, é esse equilíbrio, né, essa planilha que os Vantagem. fazem que vai fazer você conseguir, né, treinar, fazer um triatlon e também você não se machuque. E a outra dica que eu dou é assim, não tenha medo, sabe? Porque o triatlon ele assusta para quem está de fora. É, A impressão que a gente dá é que quem nunca fez, né? Quem vem da corrida acha que triatlon é coisa só para gente grande, sabe? E não é, né? Você pode começar pequenininho, né? Então, começa devagar, começa treinando as três modalidades separadas, depois começa a fazer treinos com as modalidades juntas e só depois se inscreve numa prova. E aí se inscreva numa prova pequena, com distância pequena, de preferência com alguém para te orientar, para te deixar segura ali no começo, principalmente em águas abertas, né? Que muita gente não é diferente. tem medo, tal. Mas assim, não se desespere, assim, façam, sabe? Tentem, porque é muito gostoso, é muito desafiador. É isso aí, eu acho que esse é o ponto crucial, né? Não é você treinar as três modalidades, tanto que o triatlo é um esporte único, formado por três modalidades. Tá. Então, você precisa de uma orientação para fazer isso. E muitas vezes o professor é até um professor de corrida, entende um pouquinho, mas não é o cara que entende como dar essa carga de treino para cada uma das três modalidades. Então é importante que a Débora trouxe aqui, e hoje tem muitas assessorias. Eu tive o prazer de conversar com o Ademir, ele já, acho que, não sei se já deu um ano na nossa live aqui, mas muito querido ele também. Eu não conheço ele pessoalmente, mas foi bem, bem bacana eu conversar com ele aqui. E hoje tem muitas no mercado, né? O treino online funciona também, desde que você tenha a sua disciplina, a sua determinação. Isso tem funcionado. Então é ver com quem que você vai se adaptar melhor, porque eu acho que isso também é importante, né, Débora? Muitas vezes você pode também cair na mão de alguma assessoria aí que você não se identifica. Então é tentativa e erro. Lógico que é legal se você tiver indicação, então isso hoje, pessoas como eu, como você, a gente está cheio de indicação para dar, porque a gente sabe do que a gente está falando. Sim. E aí tem bastante aí para. Eu não sei se foi a Andréia que mandou coraçãozinho aqui para a gente, que perguntou das dicas de triatlo. Então, eu não sei de onde você está falando, Andréia, mas ó, eu tenho várias assessorias para indicar. Se você for de São Paulo, a Débora está falando aí da Ademir Paulino. Então, hoje, orientação adequada que não falta. Sim. E
E é legal, né? Eu acho que vale a pena, Débora, falar a prova que eu te conheci lá, essa oportunidade da Superliga Triatlon Brasil que está fazendo provas mais curtas, porque tem a distância oficial, da mais curta oficial, que é o sprint, que é 750 metros, tem que pedalar 20 e correr 5, mas realmente botar os três juntos fica uma coisa grande, né, Débora? Então, aquela prova que a Federação Paulista tá fazendo é diferente. Eu não vou me recordar agora, mas se nada 250, não foi essa que você fez a mais longa, né? Eu fiz o sprint, mas você acha que nada 250, pedala. Ai, agora eu não vou lembrar. Acho que era Corre 5, correu. É uma prova mais curtinha, o pessoal da justamente, organização. que é justamente É, para quem está iniciando no triatlo exatamente. É, poder. E legal que nessa prova do super sprint pode uma pessoa entrar com você na água. Então, por exemplo, se tem um treinador aí, então a o primeira anjo. prova que você vai fazer em águas abertas, ele pode entrar e te acompanhar. Então, é bem bacana quem está iniciando fazer esse tipo de prova. Provinhas menores, provas que tenham uma estrutura, que nem a Blue Series, eles têm uma estrutura muito legal, porque sempre é em lugar fechado, normalmente Verdade. em base aérea, então isso te dá uma segurança maior, diferente de provas, por exemplo, que são feitas na rua, né? Muitas provas são feitas na praia, então pedala e corre na rua e nada no mar. Para quem não tem ainda né, a expertise assim, com o triatlo, eu falo isso por vivência, eu me senti muito segura, eu fiz lá em Pirassununga, que foi dentada lá da base aérea. Então, é um lugar, né, seguro, todo fechado. Então, você nada ali, já está perto da transição, já sai ali para pedalar. Então, você acaba se sentindo também mais segura. Exato, boa lembrança. Eu também cheguei a fazer na minha época de teatro, eu fiz lá dentro da base aérea de Pirassununga também. E é uma boa dica também para André e para todos aí que querem entrar, o que a Débora colocou. Porque hoje também existem, além de provas mais curtas, organizações que fazem essas provas em lugares fechados. Porque outra coisa que assusta é isso: você vai nadar no mar, algumas vezes você vai ter que furar onda, e não é a mesma coisa que você sair nadando numa lagoa, numa represa. Você pedalar na rua, por mais que a rua seja fechada, é diferente do que um local, né, que é fechado por natureza, você sabe que não vai ficar passando carro ali em volta. Então, hoje tem várias oportunidades para a pessoa que realmente quer começar. E é interessante que naquele dia eu conversei com muita gente que realmente foi a primeira vez, e eu não sei se você sentiu isso quando você começou a fazer prova em águas abertas, que a pessoa não tem referência, né? Porque ela olha para baixo, é escuro, você olha para o lado, a borda não está ali. Então, eu não sei se você passou por isso, já que você é uma pessoa que não veio, né, da natação e também teve que enfrentar essas novidades para poder fazer o triatlo. E por isso que eu falo que é muito importante a pessoa que vai começar, né, no triatlo fazer o treinamento antes, né? Então, por exemplo, você quer fazer um triatlo, é importante que a pessoa treine em águas abertas, porque é muito diferente, né? Você que vem na natação sabe, é muito diferente você nadar em piscina e você nadar em águas abertas, seja no mar ou seja numa Totalmente. represa, né? Você não tem noção disso, você não olha para você não enxerga nada, né? A questão da respiração também é diferente, você precisa olhar onde é que está a boia para você seguir. Muitas vezes você não nada, né? Não é vai e volta igual piscina, né? Você tem que normalmente fazer um triângulo. Então, sem falar que tem outras pessoas ao seu redor. Então, tem É, coisa, né, que muda. Então, nadar com pessoas do seu lado, que muitas vezes pode bater em você, dar pesada no mão, pé, enfim. Então, quando eu fui fazer a prova, eu já tinha feito vários treinos em águas abertas, justamente para poder me ambientar, me sentir um pouco mais segura. Né? Então, eu não tive muito problema com água, não tenho problema, não tenho medo, por exemplo, né? Mas é muito normal, porque eu vejo muito isso acontecer com colegas minhas que treinam sim, super bem, que nadam super na bem, piscina. mas quando vai para águas abertas, trava, né? Trava É, completamente, pode dar desespero, assim, enfim. Mas é. eu falo, então assim, não precisa, vai com calma,
vai uma vez, não deu certo, tenta de novo. Não tem problema se não der certo uma, duas, três, uma hora vai encaixar, né? Não desiste, né? Então, eu já tinha feito vários treinos antes para depois ir para uma prova, para poder meio que saber como que ia ser. Olha, pessoal, peço desculpa que eu estou começando a ficar encharcada aqui, ô Débora. Tô suando, não, porque eu já tô morando num lugar quente, deve estar uns 30 graus. Tinha faltado energia elétrica, então Nossa, eu vim para um lugar que tá quase iluminado aqui, mas não tem problema. Parece que eu tomei um banho de chuveiro e voltei aqui. Ó, minhas amigas triatletas estão entrando aí, a Ivana, lá de Curitiba. Tem uns amigos ultramaratonistas aquáticos que entraram aí também. E sabem muito bem o que ela acabou de dizer nessa questão aí de. Ah, ó, eu tô suando, pessoal, sabe por quê? Para poder, já que tá falando de água nesse momento, para ficar no clima, entendeu, Débora? verdade. Ai, meu Deus do céu. Mas outra coisa que ela trouxe também, que você trouxe, você lembrou da figura do acompanhante, né? Algumas organizações liberam, que é o tal do anjo, que a gente chama. Eu conversei com dois deles naquele dia também, que eram professores, e ele falou: ó, se eu não tivesse lá, eu acho que a minha aluna tinha desistido. Então, assim, você vê, uma distância curta, era 250 metros. Então, para quem está acostumado a nadar em piscina de 25 metros, são 10 piscinas. Então, para quem nada, é um aquecimento. E para quem se propõe a fazer, né, uma prova, isso não é nada, né, Débora? Realmente as pessoas conseguem fazer, mas pode ser que por medo a pessoa tivesse parado. Então é legal quando você consegue nadar com um anjo, com uma figura do lado, para poder estar concluindo a prova. Olha aqui, ó, minha amiga também de São Paulo, aqui, que é personal trainer, nadadora, a Andréa. Sou anjo em várias provas. É, em Guarujá. Ah, legal. Eu fui uma vez também, Ângela, lá no Rio de Janeiro. E uma coisa muito legal também que eu queria falar é com relação à idade, até que eu comentei contigo, né? Porque as pessoas acham que para você começar um esporte, você não pode estar velho, sabe? Você tem que estar novo. O triatlo é uma coisa que eu vejo muitas pessoas falarem: ah, não, mas eu já não tenho mais idade para isso, não sei o quê. E não tem nada a ver, sabe? Eu comecei Não. bem mais velha, 40 e poucos anos já nas costas, e tô amando, e tô me desenvolvendo, e tô evoluindo, né? E eu acho que o barato do esporte, pelo menos para mim, assim, eu adoro ver evolução, né? Então, por exemplo, o triatlo é uma coisa que para mim é muito novo ainda. A natação, mais ainda, é uma coisa que eu menos sei fazer, né? E agora eu tô me apaixonando pela natação, Ó, justamente que legal. começando a ver evolução, sabe? Então, assim, eu nunca sou, assim, sempre soube nadar de não me afogar, mas eu nunca tive técnica de, Nunca sabe? Nunca, treinou mesmo, né? tipo, nunca me ensinou, ninguém me ensinou como que eu tenho que entrar para Aham. nada de cedo, eu ia nadando, né? Não me afogava, mas eu nunca tive técnica. E aí hoje, né, agora olhando os vídeos, assim, eu consigo ver uma evolução incrível, né? O meu treinador mesmo, no último dia que a gente foi nadar, ele falou: meu, você evoluiu demais. Eu tenho, Legal. eu tenho um caminhão para evoluir ainda, mas isso que eu acho muito legal, assim, ter muita coisa para evoluir, porque é isso que faz a gente querer estar ali treinando, Sim. sabe? Então, assim, é muito gostoso, ainda mais assim, o triatlon que tem três modalidades para você evoluir, tem três É. diferentes para você aprender. E para mim esse é o barato, sabe? Ter coisa para aprender, coisa nova, o que eu tenho que aprender, o que eu tenho que me desafiar aqui. Então, para muita gente, a Águas Abertas é um desafio enorme, sabe? Conseguir Sim. entrar numa represa, conseguir colocar aquela roupa de borracha, nadar. É outro desafio botar roupa de borracha e tirar ainda no triatlo, né? Não, eu falo que já conseguir colocar a roupa de borracha já é uma vitória, assim, já é uma vitória. É, Eu falo do treino, eu acabo de colocar a roupa de borracha, eu já tô suando, já tô cansada. exatamente, é bem isso mesmo. Gente, É. aquele trem ali, você colocar aquele trem ali. Mas eu acho que é isso que é o legal, sabe? Ter coisas para você aprender, coisas para te desafiar. Cada conquista pequenininha que seja, sabe? Que você tem, é isso que dá prazer de você querer continuar, sabe?
Então é o barato aí do triatlon também. E da idade que você trouxe, a gente vê cada vez mais o pessoal, para fazer o triatlo, normalmente o pessoal acaba sendo mais velho, ainda mais os de longa distância e tal, porque tem muita coisa mental envolvida, né? Muito. Que a gente precisa saber trabalhar também, e até a carga de treino que você precisa ter, quer queira ou não, mesmo se for distância curta, são 3 modalidades, então é mais difícil para conciliar na rotina, mas é possível. Eu também vou deixar meu depoimento aqui. Eu sempre fui nadadora, mas eu entrei para o triatlo. Quando eu falo entrei para o triatlo, eu tive que aprender a correr, Débora, porque eu também não corria nada, e aprender a pedalar. Eu só sabia nadar. Então, e quando eu entrei, eu falei para o meu técnico, eu estou entrando porque eu quero fazer o Ironman, porque eu já gostava de longa distância e eu tinha 30. Acho que o primeiro Iron eu fiz, eu tinha 35. Eu tinha entrado para treinar mesmo uns 2 anos antes. Então, assim, é super possível. E eu tenho conversado aqui nesse canal com muita gente que passou dos 40 e passou dos 50 e virou ultramaratonista aquático, nadando cada vez mais longas distâncias. Ou seja, realmente é possível, você não precisa ter medo, mas desde que você procure uma orientação, como a gente tem trazido aqui, como a Débora trouxe aí, mostrando o exemplo dela também. E uma coisa também super importante é o que você falou, águas abertas é diferente do que treinar em piscina, então vale super a pena, assim, você conseguir treinar no local que você, se possível, né, for fazer a prova. Só pronto, é que a porta fechou, os cachorrinhos lá fora fizeram barulho. A porta abriu, desculpa. E, e Débora, qual é a tua prova desse ano ainda? Tem mais alguma coisa que você vai encerrar o ano ou já acabou teu calendário de provas para esse ano? Não, ainda tem triatlo esse final de semana. Ah, tem esse final de semana? Tem Legal. lá em Dama, que diz que é um lugar lindo. Eu fui em São Carlos. Diz que o percurso de bike é bem pesado. Ah, é? Mas é mais um desafio ainda aí. Ainda tem mais umas provinhas aí. Tem São Silvestre, que eu vou finalizar o Ah, ano. vai ter se tivesse. A São Silvestre é a única prova do ano que eu faço para brincar. Então, aí eu vou realmente sem preocupação de nada. Na maioria das vezes vou até fantasiada, né? Ah, legal. E aí vou realmente para curtir. E aí encerrar mesmo o ano correndo. O último dia do ano tem que ser a São Silvestre. Ah, bacana. E ó, já que você está gostando da natação, tem que começar a participar das provas de maratonas aquáticas, né? Para você também pegar a vibe aí de só nadar. Acho que você vai gostar pelo que você falou. Quem sabe o ano que vem? Eu nunca fiz uma prova só de natação. Quem sabe é um desafio. Faz sim, você vai gostar. Olha, Débora, da minha parte, super obrigada por você estar aqui comigo, obrigada para todo mundo aí que está assistindo a gente. E espero que vocês se inspirem no exemplo aí que a Débora trouxe, da história dela, para realmente começar a se movimentar, seja qual esporte que for, né, Débora? Exatamente. Bom, o prazer é meu estar aqui. Obrigada pelo convite. Espero que todo mundo tenha aí se inspirado um pouquinho e continue se movimentando todos os dias, aí, independente da idade que tem, independente da modalidade que escolha. O importante é que coloque o esporte realmente na nossa vida. É isso aí. Obrigada, Débora. Obrigada a todo mundo. Tchau, tchau. Beijo. Beijo, boa noite.